mano, me recomendaram esse mangá aqui, eu achei até interessante. Aí eu fui dar uma olhadinha e é aqueles mangá bem esquisitos que vocês tanto gostam. Então vou analisar pra vocês. Enfim, ele conta a história de um protagonista que é um game, onde ele só quer saber de jogar videogame e ter uma vida média, onde ele só tira nota média e tudo mais. Porém, um dia qualquer, ele é invocado para outro mundo. Logo ele fica feliz porque ele pensa que vai virar o herói, vai acabar com o Mal-sama, vai fazer um harém. Mas na realidade, ele ganhou a habilidade de cópia. E todo mundo despreza essa habilidade porque é a habilidade mais fraca nesse mundo. E começa a diminuir ele e acaba prendendo ele no Coliseu para gradear contra outra pessoa. E caso você pense que vai acontecer a mesma coisa que o Coliseu no nosso mundo, não. O perdedor acaba virando uma mulher, se for homem. Porque geralmente a briga é entre homens e mulheres, e não o mesmo sexo. Eu não sei porquê, mas a questão é que o perdedor vira escravo do outro. Se você é homem, vira mulher. A mulher ganha um piu-piu. Sim, a mulher tem que fazer com você. Bem, quem explica tudo isso é uma garota que está presa com ele, na onde ela também vai ter que gradear para se manter viva. Mas no fim, o protagonista, ele fica meio que feliz, ele começa a rir igual um maluco, que me lembrou, não sei porquê, a Kagafuru, me lembrou aquele anime. E a garota fica até assustada, dizendo, que porra ele tá fazendo? E ele meio que vai pro torneio contra uma cavaleira, ex-cavaleira na verdade, e diz que vai derrotar ela com a maior convenção possível. Ah, eu vou derrotar essa fracote. Eu fiquei, pá, opa! Esse cara é foda. E ainda ele lembra quando ele tava conversando com a guria lá na prisão, que ele tava pedindo todas as informações possíveis, só que ela queria cobrar. Então ele falou, eu vou ficar devendo um favor a você. E ela não aceita no começo, mas acaba aceitando. E essa habilidade de copiar realmente não é uma das mais fortes, porque ela copia a habilidade da pessoa, só que não tão forte como a original. É bem fraquinho, tanto que ele só tá o poder do purgatório, que é o poder dela, e não faz quase nada com ela. Às vezes briga e ele consegue até vencer ela, mas foi por pura estratégia mesmo. Pior, mano, que ele faz umas caras de psicopata da bexiga, como essa cara aqui que ele vai dizer que vai foder ela, chamando ela de véia, acabada. E as coisas não acabam por aí também não. Tudo isso era só pra irritar ela, pra ela poder pular em cima dele, ele literalmente se esquivar e pular em cima dela com uma faca, mano. E ela tinha poderes de várias coisas. E ele fez ela ficar pelada no meio de todo mundo quando implorava pra ela a vida. Mano, esse cara me lembra bastante aquele personagem do Kagefuru mesmo. Essa batalha, ele ganha a competição. E assim, ela ganha como ela é escrava. Só uma coisa que eu não entendi muito bem na lógica desse anime é que eles têm que tomar um tipo de Viagra pra poder dar tesão. E aí tem alguém pra verificar, pra ver se eles vão fazer mesmo. Não sei porquê, mas esse Coliseu aí tem certa obrigação de fazer sexo. Se não fizer, dá até cadeia. Oxi, não entendi. Porque ele começa a ter tesão e simplesmente ele pula em cima dela e fica 3 dias. 3 dias, mano, fazendo sexo. Enfim, a garotinha que ajudou ele acaba esperando ele lá de fora. E aí chama ele pra ir comer em algum restaurante. E eles vão. Ela fala que não quer que ele peda. Isso porque ela despreza muito a Zed, que seria aquela pituda que invocou o protagonista. E o protagonista concorda com ela, porque ele também não gosta dela, já que foi que invocou simplesmente ele nesse mundo e simplesmente botou para lutar na Coliseu. E assim os dois fecham um acordo para conseguir vencer todas as meninas que ela mandar. E por fim acaba aparecendo as vilões dessa obra, que seria essas três aqui, que seria a comparsa daquela que invocou o herói. Sim, ela acaba invocando o herói e do nada ela vira virando o herói. E ela fica muito irritada porque o herói derrotou aquela outra garota e assim acabando com a sua gangue de 4 meninas. E que agora são 3. E daí dá ordem para essas 3 acabar com ele. E sério, tem uma loli e você sabe que essa obra já tem cenas bem duvidosas. Imagine colocar uma loli nessa obra. Então vamos esperar bastante nessa obra. Depois disso ele conversa com a outra garota lá que está criando um plano para tentar derrotar as 3 garotas. E ela fala que elas 3 vai ser mais difícil porque elas têm mais poder e mais esperta. Elas não vão cair em truque. Ele fala que vai criar uma estratégia para acabar com elas 3. Primeira luta vai começar em 4 dias. Na hora que passa 4 dias e ele até recebe um aviso da outra lá que tá ficando, porque parece que passa a gostar dele. E começa a luta dele com essa musculosa aqui. E nessa luta já é mais difícil comparada à anterior, porque o protagonista apanha muito. Muitas das vezes ele pensa em desistir, mas porém ele continua e apanhando e apanhando. E ela começa a rir, pega ele pelo pescoço e fala, você vai desistir, rindo. E o protagonista acaba cuspindo na boca dela. Porém, isso não foi para provocar ela, tanto que ela pensou que era isso e espancar ele mais ainda. A estratégia aqui era porque aquilo ali tinha uma Viagra na boca dele. Ou melhor dizendo, um elixir que deixa você com tesão. E esse elixir mágico
ele deixa as mulheres com mais tesão que o normal e na hora. E ela fica com tesão e não consegue bater nele. Tanto que ele copia a habilidade de força dela e dá um murro nela. E depois começa a meter várias tapas na bunda dela. Sério, ela perdeu por causa disso. E com isso, ele aumentou o seu level. Na onde ele ganha também um 4 maior. Ganha ela e a outra para poder fazer os seus neco-neco. E sim, ele faz os neco-neco com ela e também faz com a outra lá. E depois dessa batalha, vem agora a Loli, que também está com raiva. Ele diz que na próxima vai ser ela. E o protagonista acaba contratando uma menina que tem poderes de droga espacial. Isso porque ele quer treinar para poder derrotar Alice, que seria a sua próxima oponente, que também tem o poder de droga espacial. E ela é muito poderosa. Tanto que a garota que está treinando ele fala que ele não tem como ele vencer a Alice, já que a Alice é uma das maiores usuárias de droga espacial. Depois dos 4 dias, ele vai lutar contra a Alice, na onde começa lá no torneio, e os dois se encarando bem sério. E essa luta eu achei que seria bem mais complicada, já que a menina é bastante mais poderosa que a anterior. Mas na verdade não foi tão complicado assim não. No máximo ela soltou esse poder contra um cara que estava na pátria chamando ela de pirraia, cortando os pés deles. E quando ela foi utilizada o protagonista só perdeu um pé. E ele usou o poder dele do próprio braço para poder fazer ir para frente perto dela, na onde tinha uma poção que fazia ela ficar meio que desmaiando, ou pelo menos tonta. E assim ele pega só uma faca, ameaça que vai esfaquear ela, e quando enfia a faca ele fica bem perto dela, e ela acaba desmaiando de medo mesmo. E assim ele vence. E é aqui que eu acho que vai irritar um bocado de gente, porque como é uma Loli, ele exatamente não perdoa a Loli. Ele leva para o quarto e as outras lá mesmo faz o serviço. Começa a rolar um ato lésbico. E como sempre ele passa 3 dias ali fazendo neco-neco. Depois disso ele logo pensa da próxima oponente, onde ele vai perguntar a informação na Zulu, que é o nome da menina lá do começo que eu falei, esqueci de falar. E a Zulu, ela fala que não sabe de nada. Literalmente, porque essa garota que ele vai lutar agora é um mistério total. Ela nunca mostrou suas habilidades total, porque ela tem mais de 108 habilidades, comparado às outras que só tem 1 ou 2 ou 3 no máximo. Sem falar que ela é muito reservada para si própria, não se sabe a personalidade, não se sabe nada. E o protagonista logo fala: como eu vou derrotar uma pessoa que eu não sei de nada? E passando esses 4 dias, já começa o torneio, onde os dois vão se enfrentar. Ela já começa atacando, onde ele começa se defendendo com o seu cauto, já que ele copiou todas 108 habilidades. Sim, isso aconteceu porque lá atrás ela estava dentro de uma loja, onde acabou derrotando um cara lá que estava sendo chato com ela. Ele viu isso tudo e assim conseguiu ter uma dedução que ela tem muitas habilidades, e assim copiou todas as habilidades dela e usando as habilidades dela para conter outra habilidade. Tipo, se ela usa fogo, ele vai usar água. E assim ela fica com tesão e acaba atacando ele várias e várias vezes. Como essa luta é a última, tá sendo mais difícil comparado às outras, porque o protagonista sofre, hein? Não só isso, como ela também combina seus poderes com outras habilidades e fundindo. E ele também faz a mesma coisa. Depois ele acaba lembrando do passado, ou pelo menos alguns dias atrás, que ele fingiu ser uma mulher que acabou sendo derrotada por ela. Isso para poder conhecer as habilidades dela e poder aprender. E ele conseguiu aprender bastante. Porém, ele só consegue mesmo se defender e nada mais, nada menos. E assim ele acabou cansando e tendo no seu cérebro até cansando também. E ela logo fala: você vai perder, e usa cortina de fumaça. Quando ri, ele fica bem assustado. E não só isso, ele não consegue utilizar suas habilidades, não, ela começa a espancar ele. E até mesmo pisa o pé dele, falando que tá usando um relógio, que é uma trapaça, que tira os poderes dele. Ele não pode utilizar nenhum poder. E ele fica muito puto, porque isso é trapaça, e isso não é legal entre os jogadores. Aí ele pega o poder da droga espacial da Alice e consegue cortar esse relógio rapidamente, e dando soco com o poder da outra lá. Só que ele fala que não vai utilizar o poder dessas duas, só utilizou aquele momento porque ela tava trapaceando, e só foi para tentar destruir a trapaça dela. E assim vai utilizar as habilidades dela para derrotar ela. E ela começa a rir e diz que vai derrotar ele facilmente, já que o poder dele de cópia é fraca. Só que ele pega e utiliza 3 combinações, dando um poder muito maior e comparado superior ao dela. Ela não consegue se defender e acaba sendo atingida e sendo derrotada com isso. Enquanto a Zene, que seria a líder desse coliseu que faz essas apostas, ela literalmente está com muita raiva, muita puta. E tanto que ela está pretendendo matar o protagonista assim que ele sai do coliseu. Só que quando ela estava indo lá para matar o protagonista, aparece a Alice, e a Alice fala que não vai deixar. E aliás, ela fala que ali é local dos escravos. E não só fala isso, como ela fala também
a trapaça que eles fizeram, que não é trapaça porque não tinha nas regras do jogo. Ela estava escondida abaixo da terra para o protagonista poder copiar a habilidade dela e cotar aquele relógio. Sim, ele copiou a habilidade dela embaixo da terra. E ela fica muito puta, dizendo que vai matar todo mundo, dizer que vai matar ela, ter traído ela também e tudo mais. E por fim, quando ela tava indo embora, ela viu o protagonista com a Finner, que foi que perdeu agora para ele. E quando tava indo embora, ela fala que não quer fazer o neco-neco, porque ela é homem. Sim, ela era um homem que se transformou em mulher por causa da sua tia, que na verdade a sua tia é a Zenny. E tinha percebido que ele tinha a habilidade de aperfeiçoar, aprender rápido. E assim ela fez ele entrar na equipe das 4 garotas poderosas. E para a informação, ele fala para o protagonista: você não vai fazer o neco-neco comigo, já que eu dei a informação a você. E aliás, eu vou te ensinar habilidades que você pode aprender. O protagonista fala que, cara, ele vai aprender e vai utilizar ela para aprender tudo. Mas ele não vai perdoar ela, literalmente. Diz que já ficou com as 3 lá, que é uma loli, uma musculosa e uma gatinha. Ele não vai... O preconceito de gênero. Ele acaba tirando a roupa dessa forma engraçada que eu ri, mano. Eu ri pouco nisso aí. E as outras gatas fazem ele beber aquele líquido lá duvidoso. E ele acaba fazendo neco-neco com ele, ou ela agora. Ela passou a virar moça. E por fim, ela acaba virando moça mesmo. Ela acaba gostando e até se juntando ao protagonista. Depois parece a Zulu, que diz que vai criar um plano. E como o 4 crescer, porque quando ele vence, o 4 também cresce. Eles têm uma sala. Aí eles vão discutir sobre o próximo plano. E o protagonista conversando com a Zulu, que ele pergunta pra Zulu quem foi a pessoa que comprou ele como escravo. Ela fala que não foi uma pessoa específica, que foi a administradora do Coliseu, que é uma gigante, que vai falar com ele. Exatamente, eles têm uma união e acaba conversando um com o outro. Só que o protagonista acaba provocando ela e ela fala que vai querer fazer ele mamar, exatamente. Ela quer fazer ele pegar da tromba dela. E o Koji, que é o protagonista, ele fala que vai fazer ela da sua escrava, que diz que vai vencer todas as lutas possíveis e será o fodão dali do Coliseu. Isso provoca ela e ela meio que se irrita e acaba ameaçando ele, matar ele ali mesmo. Mesmo assim, o protagonista não teme ela e ainda por cima dizendo que ela vai perder essa batalha. Mesmo assim, ela pega no pescoço do protagonista falando que ele vai morrer ou vai lutar até morrer nesse Coliseu. Mesmo assim, o protagonista é muito determinado e ele diz que não vai perder essa batalha. E ela acaba falando interessante e agora quer vencer ele para fazer ele de seu escravo. Depois disso aparece a esposa dele, que tá bem com a armadura, e os dois vão se juntar para lutar contra um único inimigo. E assim eles vão iniciar o confronto, na onde o protagonista e a sua amada esposa vai confrontar um samurai e uma ninja, na onde esse samurai tenta matar o protagonista e a mulher, a esposa do protagonista, acaba salvando a vida dele por sorte. E assim, a esposa do protagonista acaba espancando o protagonista. Isso para o poder dele funcionar, porque o poder dele só funciona de copiar se ele for visto como o oponente. E assim ele começa a utilizar as habilidades dela, na onde os dois vão lutar contra os seus oponentes. E outra coisa que eu esqueci de dizer: quem perder essa luta vai perder a esposa. E literalmente ele vai ter que dar a esposa dele para o oponente. Então ele não vai virar uma garota e vai dar o rabo dele pro outro cara. E assim o samurai ataca diretamente a esposa do protagonista, já que ela é a mais forte entre a espada. E os dois começam a confrontar e ter uma luta pau a pau. E sim, o cara fica impressionado com a habilidade dela. Enquanto isso, o protagonista só fica lá encarando a ninja, mas não dá em nada, porque ela literalmente ignora ele, por achar ele muito fraco, e só se esquiva e não liga muito para ele. Mas ela acaba utilizando uma habilidade, que é a habilidade o Crone, que ela pode se multiplicar. Bem, o protagonista acaba se preocupando porque as chamas são inúteis contra ela. Além disso, ele tem que lutar contra 2. Mas enfim, ela ataca ele e, por incrível que pareça, ele copia os poderes também da cronagem dela. E assim ele meio que se crone e consegue ir para trás dela. E ele acaba se multiplicando para conseguir lutar contra ela, ainda por cima com o poder das chamas. A luta chega a ser um pouco difícil contra ela. E até tem bastante humor o crone dele, que diz: eu nunca pensei que eu seria o jogador número 2. Que é o segundo controle, provavelmente, que ele está se referindo. Mas por incrível que pareça, ele fica muito feliz com essa habilidade, porque ele diz que é normal morrer várias vezes em um jogo. E que a clonagem, ele pode morrer várias vezes, que o clone vai substituir ele. Mas por alguma razão, ele acaba tocando fogo em si próprio, com a chama do purgatório. Ninguém entende nada porque ele fez isso. Embora ela fala que ele é um idiota, que ele não sabe sobre a habilidade dela. E ela começa a explicar um pouco da habilidade dela. Mesmo assim, o protagonista chama ela de idiota, dizendo que ela é bastante covarde,
que não consegue atacar pessoalmente, pelo menos a verdadeira. E começa a debochar, dizendo que ela é uma covarde, dizendo que a verdadeira tem medo de chegar próximo do inimigo. E diz até mesmo que o mestre dela dá até pena por ter uma serva tão idiota como ela. Enquanto isso, a esposa dele tá toda massacrada, lutando contra ele mesmo, o carinha. E a esposa do protagonista acaba utilizando sua técnica chama purgatória, número 2, que é o nível máximo dela. Mesmo assim, não consegue deter esse cara, e esse carinha machuca seriamente, fazendo ela sangrar bastante. Claro que ele fica um pouquinho chateado porque não venceu ela de primeira. Ainda diz que ainda consegue lutar, mas ela fala que essa combinação deixou ela bem mais forte, que vai derrotar ele e tudo isso. E depois eles começam a ter uma batalha bem acirrada aqui, pau a pau. E ela consegue dar um golpe nele, até empurrando ele pra longe. E acaba saindo uma fumaça branca nela, parecendo que ela tá usando a técnica do Luffy, que é o Gi 5. Gi 5 não, o Gi 2, né? E parece que o samurai foi derrotado, todo mundo fica surpreso. E ela fala, não toque. E ela manda não tocar do protagonista, já que ela ama ele. Mas ele acaba se levantando bastante puto. E ele diz que vai lutar agora sério. E ele acaba atacando ela com tudo, na onde ela vê que não vai ser páreo para ele, porque ele é um monstro, se tratando de poder. Enquanto aquela mulher que tem um chifre, que é a gigante, ela fica feliz porque o protagonista e a sua namorada está perdendo a luta. Até apareceu uma menina fofinha que quer pegar o lugar da Zaide, que é aquela pituda que eu desprezo o protagonista. Tá rolando que acaba rolando aqui uma conspiração entre elas duas. E conta a história desse gigante com a Loli, que ela é gananciosa, essa Lola aí, ela gosta de dinheiro. E ela tem alguma paixão pra ser gigante. Mesmo assim, é besteira, não quero falar muito desse assunto não. Enquanto o samurai, que também conta a história dele, ele fala que ele é um cara apaixonado, exatamente. Ele não quer aquela mulher ali que tá lutando, a esposa do protagonista. Ele quer casar com a ninja, ele ama a ninja. Só que a família dele não aceita esse casamento, porque é o clã diferente, ela é escrava e ele é um nobre. E não pode casar um com o outro. Só que se ele vencer esse torneio, ele poderia casar. Ele tanto que ele deu uma máscara pra ela fica feliz porque conseguiu ganhar uma máscara. E essa é a determinação desse samurai, vencer esse torneio pra conseguir casar com ela. Enquanto a esposa do protagonista, se caso ele vencer, ele não vai casar com ela, não vai ter relação com ela. Ele vai dar para a família dele ter a relação com ela. E assim a família dele deixará ele casar com quem ele ama. E ele fica bastante furioso lutando com a espadachim pra tentar vencer e conseguir casar com quem ele ama. Enquanto a ninja, ela acaba furando o peito do protagonista, deixando ele bastante machucado. Só que ele fica provocando ela, falando que ele não ama ela. Depois disso, ela acaba lembrando do passado, quando os dois estavam conversando, onde ela queria ter relação com ele. Só que ele não quis ter relação com ela, porque para ele, a relação só vem depois do casamento, exatamente. Ele é virgem e ainda por cima tem a castidade. Ele só vai ter relação depois do casamento. Mas por um lado, ela fica muito triste com isso, porque ela quer ter relação com ele, ela quer ter o amor com ele, não quer ficar só depois do casamento. E isso faz ela chorar, porque ela quer ter alguma coisa com ele a sério. E isso também deixa ela irritada com o protagonista, por ter dito que não ama ela. E ela acaba atacando ele com tudo. O protagonista fica só provocando a ninja. A ninja cai na provocação dele, dizendo que vai matar e tudo mais. E o protagonista acaba se multiplicando com ela, e os dois começam tendo uma luta de crones. Mas o protagonista não é tão páreo, ele só fica na defesa, e ela fica atacando. E ele fica se multiplicando cada vez mais e ela também, mostrando que os dois estão ficando cansados com isso. Isso quando ele entra no seu nível 3, lutando contra ela. Enquanto a esposa dele fica lutando contra o samurai, que tá tendo dificuldade e tá morrendo. E o protagonista acaba tendo a espada atravessado nele, e não é no corpo do Crone, e sim dele mesmo, Izumino. Ele teve o corpo original machucado. Mas logo em seguida ele também dá um golpe na ninja, e assim derrotando a ninja ao mesmo tempo. Os dois ficaram derrotados ao mesmo tempo. Mas o protagonista tá morrendo. Ele fica dizendo, não morra, não morra, não morra. Ele fica segurando com força de vontade para não morrer. Mas antes mesmo dele chegar a morrer, ele faz um crone, onde ele manda esse crone chegar até a esposa dele para poder ajudar. E isso quando a esposa dele tá lutando contra o samurai e tá morrendo ali, porque tá tendo dificuldade. Mas ele chegando lá, ele fala, Mai! E ele usa a combinação 4, onde ele solta fogo nela, e isso parece que dá um up nela. E quando o samurai atacar ela, ela fica bem mais forte, onde ela acaba sumindo na velocidade e cortando ele no meio. Sim, ela mata ele, cortando ele no meio, tendo uma morte feia para ele. Todo mundo fica surpreso pela morte do samurai, mas ela foi a vencedora que venceu o samurai. E todo mundo comemora que apostou contra eles. Até mesmo aquela chifruda gigante fica comemorando, porque ela tinha apostado ao favor do protagonista, ele postou contra o samurai.
pai. Isso como a Loli fica triste, porque a Loli, ela apostou contra o protagonista e ela perdeu todo o dinheiro dela. Não, ela fica desesperada, dizendo, perdi meu dinheirinho. E quando a esposa do protagonista fala, eu te amo, que é para o protagonista. Bem, esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostarem, comentem, dê likes e... Bem, esse é o vídeo de hoje. Embora tenha muitos peitos nesse mangá, é interessante, recomendo. E até a próxima.